Nostalgia. E aí, moçada, beleza? Olha o que eu apresento para você. Um gerador de RF funcionando valvulado. Essa é mais uma curiosidade eletrônica bastante bacana. Esse aparelho já prestou bons serviços ao antigo dono, agora ele é meu. Bom, em primeiro lugar, o que é um gerador de RF? Para que ele serve? Esse cara gera radiofrequência, ou seja, ele é um emissor de rádio, é um transmissor. Ou se você quiser imaginar assim, é um rádio ao contrário. No rádio eu tenho a sintonia de uma frequência e esse cara é o que gera essa frequência. A finalidade dele numa bancada é principalmente fazer a calibração do aparelho, como por exemplo calibrar as bobinas de FI, calibrar a bobina de antena, os capacitores ajustáveis, ou seja, tudo aquilo que a gente não deve mexer quando não tem esse aparelho. E o que esse cara é capaz de fazer? Bom, a chave geral, além de ligar o aparelho, eu também escolho modulação interna ou externa. O que vem a ser? Eu escolho se ele vai gerar um tom no oscilador de áudio interno ou se eu vou colocar um áudio externo aqui, como uma música, por exemplo, e transmitir para o meu aparelho de teste. Tenho a sintonia, o atenuador, onde eu amplio ou reduzo a capacidade dele de transmissão, ou seja, a saída de RF dele. Tenho minhas saídas de alta e baixa impedância, que vai para o aparelho que está sendo sintonizado, e as minhas faixas de frequência. Um aparelho moderno tem mais alcance, tem mais faixas. Como esse é um aparelho, pela informação que tem dentro, acredito que seja da década de 50, ele tem uma frequência mínima. Começa um pouco menos que 225 kHz até a máxima de 50 MHz. O que para aparelhos de ondas médias e ondas curtas resolve completamente, porque eu tenho na primeira escala, na escala A, a frequência intermediária, que normalmente é 455 kHz, mas pode variar conforme o aparelho, então eu tenho tudo aqui. A escala B, eu tenho praticamente toda a faixa de ondas médias, que vai aqui dos 500 até 1400 kHz. Depois mais um pouquinho de ondas médias na outra faixa e aí começa ondas curtas. Esse aparelhinho aqui, por exemplo, que nas ondas médias vai de 530 até 1600, tranquilo, e depois ondas curtas de 3.900 a 12.000 ou de 3,9 até 12 MHz. Eu tenho que excursionar em mais do que uma faixa, porém alcanço todas. Modulação dele exclusivamente em amplitude, não tenho como modular em frequência. Vamos ver ele funcionando? Eu vou ligar, esperar um pouquinho porque é válvula, né? Eu não preciso conectar nenhum cabo do gerador até a antena interna ou externa do aparelho, porque ele gera um campo eletromagnético. Eu consigo fazer um acoplamento, mesmo que fraco, e chegar com o sinal até aqui. Basta eu ter proximidade. Nesse caso eu testei menos de 1 metro, é o alcance. Mas perfeito, para uma calibração tá ótimo. Eu coloquei o atenuador no mínimo. O rádio está em aproximadamente perto de 1600 kHz. Portanto, eu tenho que ir para a escala C, A, B, C. Tá lá, sintonizado. Se eu alterar a frequência de sintonia, eu tenho que alterar a frequência do gerador e vice-versa. Como calibrar um rádio é um assunto para outro dia. Eu estou preparando um vídeo nesse sentido. Mais para frente a gente fala.
Veja só, eu tenho um outro rádio aqui em cima. Ali tem um motorrádio sintonizando Band News FM de Piracicaba. Ela está transmitindo em 910 kHz. Eu estou com uma distância de quase meio metro. A emissora é muito forte, então esse cara vai conseguir só atrapalhar lá. Você vai perceber que ele vai sair do ar. Olha lá. Eu acho que vou ter que mudar um pouquinho o ponteiro de lugar, porque 910 não é exatamente aqui. Talvez um pequeno posicionamento. Questão de testar ainda. Eu consegui colocar o sinal que ele está modulando lá no aparelho. Se eu retirar da frequência, volta ao normal. Quer dizer, ele não interfere em outras frequências, ele tem uma geração exclusiva. Agora eu vou injetar um áudio através do computador e nós vamos ver a modulação. Estou sintonizando o tom e agora eu vou colocar a modulação externa do computador. Veja que eu tenho uma emissora de rádio bem vizinha agora. Aqui. E ele gera um sinal bem nítido nessa posição. Vamos conhecer ele por dentro agora? Olha só, tirando a primeira tampa, ele tem ainda uma blindagem onde fica o circuito oscilador, obviamente, né, para proteger contra interferências internas e externas. Tem uma anotação dizendo Jundiaí, 1º de agosto de 1957, e tem um nome que eu não consigo identificar direito, e um preço também. Se você conseguir identificar esse nome e até a pessoa de repente para a gente conversar. Infelizmente eu não tenho ainda o esquema eletrônico dele, mas o que dá para identificar: o transformador de alimentação, o retificador de meia onda. Essa válvula é uma 12AU6, é um pentodo de alta frequência. Nesse circuito tem toda a pinta de estar trabalhando no setor do modulador, ou seja, o gerador de frequência baixa que modula aquele tom, aquele apito, ou que prepara o sinal externo para entrar no oscilador. Eu já soltei os parafusos para o vídeo não ficar muito longo. Você vê aqui uma 6C4 triodo de alta frequência que faz todo o trabalho de oscilação. Tem bobina aqui embaixo, mais indutores, o capacitor variável principal, que é exatamente o mesmo usado em rádio. Tem outro pequeno transformador aqui embaixo, ou é o choque da fonte. Um aparelho que usa só duas válvulas, oscilador e modulador, e o retificador. Simples, interessante, bonito, funcionando. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. O YouTube só recomenda os próximos vídeos se você der joinha, porque se não der significa que você não está interessado mais no canal. Portanto, põe o joinha aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.